Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e também o workshop teológico, com o tema hoje, aconselhamento pastoral. Sejam bem-vindos, vocês que vão assistir essa aula. Temos aqui alguns alunos presenciais que, ao decorrer desta aula, eles poderão participar comentando, questionando sobre o tema proposto. Então sejam bem-vindos, espero que seja um aprendizado edificante para a sua vida, certo? Agora eu me dirijo a vocês aqui. Vamos começar a nossa aula de aconselhamento pastoral. Sintam-se à vontade para questionar, tá certo? Não é pelo fato da gravação que não pode participar. Você tem total liberdade da participação desta aula. Bom, já me apresentei, vou apresentar novamente para os que estão assistindo, né? Sou o professor André Soares, professor aqui pela FAEDUC, Instituto e Faculdade de Teologia. Vamos começar a nossa aula dentro deste tema que é de suma importância, principalmente para a prática teológica, né? A prática teológica, ou seja, a teologia prática, e a prática pastoral também. E por que não dizer que esse tema é muito mais que atual devido a tantos problemas existentes na vida do ser humano. Somente agora, após pandemia, nós vemos que muitas pessoas foram afetadas psicologicamente, espiritualmente, e isso acarretou também muitas vezes para a parte física. As chamadas doenças psicossomáticas, né? Começam na alma e atingem o corpo, por causa de tantos problemas e tantas adversidades. Então essa disciplina de aconselhamento pastoral, ela vem para nos auxiliar dentro desta área que é tão importante, né? Porque quem trabalha aí com liderança, seja ela de pequenos grupos ou de uma igreja grande, você trabalha com pessoas. Então conhecer essas pessoas é de suma importância para você ter êxito no seu ministério. Então, é uma área também deixada de lado em muitas igrejas, né? Não se valoriza, é uma das prioridades, né? Mas não se valoriza pelo fato de requer do conselheiro um preparo. Então, às vezes, as pessoas não dão valor a isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Preparar-se, sentar-se, aprender, sentar lá, ler um livro, ler, pesquisar, estudar. Tem gente que só quer certificado e diploma, né? Quer chegar ao final do curso para receber o diploma para postar lá no Facebook e no Instagram. Poucos são aqueles que querem debruçar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, um sábado de manhã, esmerando-se para aprender a palavra do Senhor, né? Alguns de perto, outros de longe, né? Mais longe que eu, né? Venho de Pontal, e estão aqui aprendendo a palavra de Deus. Isso daí, com certeza, tem uma grande recompensa da parte de Deus para vocês. Outros de perto também, mas com as suas dificuldades, tendo que trocar escala, né? Serviço, para poder estar aqui. Então isso daí, Deus o recompensará, que todo aprendizado que a gente tem jamais é vazio, jamais é deixado de lado. Eu lembro muitas vezes que eu chegava em livrarias, né, cartão já estourando, né, comprava mais meia dúzia de livros lá, né, e orando a Deus, né, falando, Deus, mas por que eu estou fazendo isso, né? É perca de tempo, né? Por que eu estou investindo? Não tenho oportunidade nem para orar em festa de aniversário, né? Para nada. Só que chegou o tempo certo, alguém me viu, né? E me chamou. Então sempre tem momento de Deus exaltar aqueles que se capacitam, né? A gente gosta de usar um termo, né? Que é jogando a responsabilidade para Deus e tirando a nossa, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos, não? Deus escolhe os capacitados. A Reuel falou para o Jetro, né? Falou para Moisés, procura homens capazes. Ou seja, a capacitação é nossa, né? Se não tiver ninguém capacitado, Deus pega alguém e capacita. Mas se tiver capacitado, Pedro andou 3 anos e alguns meses com Jesus. Recebeu uma boa capacitação? Recebeu, do próprio Cristo.
Porém, ele foi relutante, por causa da sua cultura, ele foi relutante em pregar para os gentios. O que Deus fez? Pegou alguém preparado. Transformou antes, mas estava preparado na palavra. Apóstolo Paulo, né? O camarada estudou mais de 15 anos, hein, da sua vida. Conhecia a palavra. O que Jesus fez? Simplesmente o iluminou, né? Trouxe luz àquilo que ele conhecia. Então é assim, irmãos. Nós não podemos deixar a vocação de lado. A vocação ela é de suma importância, porém o preparo tem que acompanhar. Então, em igrejas mais tradicionais, reformadas, chamadas de reformadas, se valoriza mais o conhecimento, o preparo, do que a vocação. Já a igreja pentecostais é o contrário, né? Se valoriza muito a vocação e às vezes pouco o preparo. Na verdade, isso é um desequilíbrio. Precisamos estar em equilíbrio. E esta é uma área para nós aprendermos para ter este equilíbrio, né? O aconselhamento envolve a nossa alma, envolve a nossa psique, que nós vamos analisar aqui para frente. Vamos ver o conceito aqui de aconselhamento pastoral. Esse material depois eu vou disponibilizar aqui para o Rogério, ele pode passar para vocês, né? Para os núcleos. Eu passo lá no nosso grupo de teologia, que é para vocês terem. A primeira parte dele está na apostila do curso bacharel. A segunda parte eu peguei de um TCC que eu fiz para a minha primeira pós-graduação, que foi em aconselhamento pastoral. O tema do meu TCC foi aconselhamento psicoteológico, né? A psicoteologia, que é uma área divergente, mas que já tem muita gente estudando essa união aí da psicologia com a teologia. Olha lá, o aconselhamento pastoral é uma área que se dedica a ajudar indivíduos. Talvez é por isso que muitos não queiram esmerar-se nesta área, porque nós vivemos em um mundo da pós-modernidade muito egocêntrica. Né? Nós, muitas vezes, somos egocêntricos, né? Queremos apenas nós. Mas devemos ajudar também os nossos semelhantes, famílias, grupos, a lidarem com as pressões e crises da vida. Ele emprega vários métodos de cura para ajudar as pessoas a enfrentarem seus problemas, de uma forma coerente, com ensinamentos bíblicos. É aqui que alguns não conseguem fazer esta união. Porque tem gente que diz, não, vamos só para a Bíblia. Mas esquece da capacitação que Deus deu ao homem, o preparo de conhecer, de buscar conhecimento, de aprimorar os conhecimentos, a inteligência que Deus nos deu. E Deus deu inteligência aos homens para pesquisar sobre os homens, para analisar, para conhecer. Olha o que Salomão falou, né? Eu procurei conhecer sobre tudo, analisar sobre todas as coisas. Então é importante. E garanto que em algum momento da sua vida, algum provérbio de Salomão te ajudou, né? Por quê? Isso aí é base, né? Vamos dizer assim, do que chamamos psicologia, conhecer o ser humano, aplicar conhecimentos que o ajudem, como diz aqui o texto, ajudem a lidarem com as crises do momento. O objetivo final é que os aconselhandos eles cheguem à cura, sejam restaurados, chegue à luz. Esse termo cura aqui não vem só no sentido de enfermidade, né? Mas sim de ter aquela clareza e maturidade dentro de um tema que ele não tinha. Então a cura, a enfermidade, a Bíblia vai chamar lá em Salmos, se eu não me engano, 77, a Bíblia vai chamar a murmuração de enfermidade. É um problema na alma, né? A pessoa murmuradora. Observe, e a palavra vai falar que Deus curou o povo, né? Procurou curar das enfermidades. E essas enfermidades eram de cunho na alma, na psique, que é a murmuração. O que Jesus disse, né? O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas o sai. Por quê? Sai da alma, né? Do seu íntimo. É muito importante nós curarmos as pessoas. As pessoas estão feridas hoje em dia. E muitas vezes nós não temos esse tato, né, de curar as pessoas, de analisar. A ceia que deveria ser essa reflexão, né? Examine o homem a si mesmo e espere um pelos outros, ou seja, a ceia é um momento de eu olhar para mim
para ver como que eu estou, se eu preciso melhorar, se tem aspectos na minha vida que precisam ser mudados, e eu olhar para o meu lado. Por que que o meu irmão que mês passado estava ceando comigo, esse mês não está ceando? Por quê? O que está acontecendo? Tá algum problema? Hoje em dia nós temos a facilidade aí do Zap, né? Manda, irmão, senti tua falta. O que está acontecendo com você? Esses pequenos gestos ajudam muito as pessoas a serem curadas. Às vezes elas se acham menosprezadas e às vezes uma mensagem faz com que elas sejam fortalecidas pelo Senhor. Ilustrando essa parte, eu lembro uma vez que eu passei a noite inteira acordado, orei, fiquei buscando a Deus. Aí de manhã, lá pelas 6 horas da manhã, estava em período de férias, estudava nessa época, colegial. Aí tinha lá uns centavinhos no meu celular, né? Muito tempo atrás, né? A gente mandava SMS, né? Tinha WhatsApp, né? Eu peguei e fui mandar uma mensagem pro meu primo. Mandei uma mensagem para ele. Ó, Deus é contigo, fique firme. Nem lembro bem a mensagem. Aí mandei, esqueci aquela mensagem, acabou lá os créditos, né? Aí passou 6 meses, 5 e pouco da manhã me liga. Alguém. Eu estranhei, né? Dormindo. Aí, quem tá falando? Eu falei, é o André. E aí, quem tá falando? É o Gessé. Aí eu reconheci a voz, né? Meu primo. Falei, aqui é o André, teu primo. Ele, ô, varão. Aquela mensagem que você mandou há 6 meses atrás, eu nem lembrava mais a mensagem. Eu estava pronto para acontecer um problema lá na minha vida, eu estava pronto para pisar na jaca, vamos dizer assim, né? Pisar no tomate. E aquela mensagem chegou bem na hora que eu ia tomar uma decisão ruim na minha vida. E me fortaleceu, me animou. Eu naquele mesmo instante peguei, dobrei meu joelho, agradeci a Deus, né? Louvei a Deus. Porque às vezes uma simples mensagem que você acha que a pessoa vai receber e vai descartar, na verdade muda a vida dela, muda o dia dela, transforma totalmente. Então isso é importante, né? Qual que é o objetivo? A cura, e aprendam o quê? A lidar com essas situações e a experimentarem um crescimento espiritual. O objetivo do conselheiro não é ele criar um dependente perpétuo, né? Que a pessoa fique... Porque daí tem pessoas que gostam, né, dessa atenção, acabam criando pessoas que são seguidores de si, quando nós devemos criar, fortalecer, ensinar as pessoas para serem seguidores de Cristo, discípulos do Senhor. Por mais que eles nos considerem mestres, por mais que eles se considerem discípulos de nós, nós temos sempre que voltar para o crescimento espiritual, para que eles entendam que são discípulos de Cristo. Porque o homem ele falha, né? O homem ele falha, ele cai, ele tende a essas falhas. E quando a pessoa está olhando para o homem, se o homem cai, ele cai junto, né? Se um líder cai, cai junto. Agora, quando a pessoa está olhando para Cristo, autor e consumador da fé, nada abala ela. Pelo contrário, aquele que o ajudou um dia, agora essa pessoa poderá ajudá-lo também em oração, porque ele está fortalecido na palavra de Deus. Tranquilo até aqui? Ainda dentro do conceito, olha lá, o aconselhamento pastoral é um exercício da teologia pastoral, surgiu no tempo do Iluminismo, 1800 ali, surge essa valorização por cuidar das pessoas. Até então a igreja tinha se tornado muito formal, formalizou demais, né? Então, voltado muito para os cultos. Se você assistir o filme acho que é John Wesley mesmo, é John Wesley. Um coração mudado pode mudar o mundo. Tem lá no YouTube, pode pesquisar. John Wesley, um coração mudado pode mudar o mundo. Você vai ver que uma dos questionamentos de John Wesley era o quê? É que a igreja estava só firmada no... Alguma coisa? Não? A igreja estava firmada no quê? No culto, aos domingos, aquela questão formal e as pessoas passando necessidade à porta da igreja e ninguém ajudando. Então, ele vai orar a Deus e Deus vai dar essa graça para ele para criar esse método, né? Método para visitar, método para ir ao hospital, método para orar, por isso que surge a metodista, né? Metodista wesleyana. Os métodos que eles criaram que tinham horário para tudo, para poder
sanar aí as necessidades das pessoas. Então começa ali no período do iluminismo, né? E que se estende a atividade ao cuidado pastoral em relação, mas não exclusivamente, sim inclusivamente ao aconselhamento cristão, com ênfase decisiva e definitiva no aconselhamento bíblico. Um ponto aqui muito interessante. A gente olha o título, né, aconselhamento pastoral, a gente pensa, é pastor que tem que aconselhar. Mas na realidade não é exclusivamente um trabalho do pastor. Há pessoas que não chegarão a ter a vocação pastoral, mas que serão capacitadas pelo Espírito Santo para o aconselhamento. Por isso que hoje chama-se mais aconselhamento cristão, né? Porque uma pessoa madura, ela pode, pessoa firmada, ela pode aconselhar. A Bíblia fala para as irmãs de mais idade serem exemplos para as mais novas, ou seja, elas não eram pastoras, mas deveriam ser o exemplo e ensinar. Ser exemplo dos fiéis, a Bíblia fala. Então essa não é uma exclusividade pastoral, se bem que boa parte do trabalho pastoral requer este preparo para o aconselhamento. E, infelizmente, é uma área que poucos pastores estão valorizando. Por isso que as pessoas estão machucadas, feridas, e não chegam mais ao pastor para pedir um conselho. Porque as pessoas não veem o preparo, às vezes, naquele líder. E as pessoas, a gente não pode, antigamente se subestimava. Eu vejo até alguns mestres subestimando, eu chamo de mestre das lives, né? Você não está preparado para isso, você não vai entender isso. Não, as pessoas são inteligentes. As pessoas entendem, Foi o tempo, né, que as pessoas ouviam cada vírgula da liderança e não analisavam o que se pregava, o que se falava. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas, glória a Deus por isso. Questionam, né? Quantas perguntas não recebo lá? Questionam, perguntam. Isso é importante, porque faz parte do crescimento. Você, quando era criança, você só aprendeu muitas coisas por causa dos porquê, né? Por quê? Por quê? Então isso faz crescer, então o questionamento é importante. E às vezes a falta de preparo do líder o líder não demonstra essa confiabilidade para as pessoas chegarem e pedir um conselho. Então, este é um grande problema, porque muita liderança hoje só visa a administração eclesiástica, só a parte administrativa. E o cuidado das pessoas, baixo, né? Essa pandemia mostrou muito isso, né? Poucos pastores, né? Vou colocar bastante, né? Para não ser crítico. Mas nós não vemos o cuidado de chegar a pessoa, perguntar, de ver como que está a situação. Foi mais fácil, né? O trabalho na assistência social foi mais fácil. Algumas lideranças pegar, a prefeitura está dando cesta básica, vai lá. Do que a igreja mover-se para ajudar aquele membro. Eu tinha semanas que ia só membro de tal igreja. Depois outras semanas só membro de outra igreja. É um direito? É um direito. Porém, ao invés da igreja, né, cuidar dos domésticos da fé, elas terciarizam, né? Vai lá que é mais fácil. Rolava nos grupos das igrejas, né? A prefeitura está dando cesta básica, vai lá. Então, esse é um problema, que esta área vem para nos confrontar, que nós temos que ajudar, né, as pessoas que estão à nossa volta, à nossa casa, os domésticos da nossa fé, certo? Então ali, ó, Roger, ele observa essa interdisciplinabilidade aí do aconselhamento pastoral e da psicoterapia. Udo também faz a mesma questão. Aqui há um ponto muito importante. Alguns teólogos já visam essa importância de unificar. Outros, principalmente os mais pastores, já não gostam. A pessoa que foi criada lá no seio da igreja, se tornou pastor, já não gosta desta área porque acha que essa área vai afetar e não condiz com o Espírito Santo. Então, há os dois polos hoje em dia, né? Os que veem a importância da unidade e os que não querem a unidade, porque parte da psicologia envolve, né? Por exemplo, a psicologia de Jung, ele tem muita coisa esotérica, mas é só ser inteligente, né? O que Paulo diz? Examinai tudo
retém o que é bom. Exame, tem muita coisa boa lá. Muita coisa que ele analisou, que foi das análises, a capacidade dele, né? Mas acho que atrapalha quando a pessoa, em vez de primeiro ir para a teologia, ela vai para a psicologia. Eu conheço pessoas que estudaram psicologia primeiro, confundiu muito na questão. Então, daí é a questão dela saber administrar, né? Por exemplo, é igual a pessoa estuda psicologia, ela é crente. Estudou psicologia, mas profissionalmente ele é o psicólogo. Não quer dizer que ele seja capacitado para o aconselhamento cristão. Ele tem muita base, que se ele colocar isso debaixo da vontade de Deus, do Espírito Santo, ele vai ter uma base talvez melhor do que a pessoa que não estudou, porque ele tem um conhecimento científico. Agora, ele não pode depender só desse conhecimento científico, né? Porque tem questões que a psicologia não vai conseguir resolver. Outro sim, é as pessoas que são crentes, estudaram, eles estão lá no seu consultório e chega uma pessoa lá, por exemplo, pessoa, hoje em dia, vou usar um tema bem comum. Chega uma pessoa que é um homossexual e ele quer receber conselho, até o Conselho de Psicologia proibiu, né? Se a pessoa é hétero e quer ser aconselhada para se tornar um homossexual, eles têm liberdade. Você quer o trabalho do psicólogo é você ajudar o indivíduo a se encontrar. Agora, se o indivíduo ele é um homossexual e não está satisfeito com esse estilo de vida e quer se tornar um hétero, ele já é meio barrado, né? Não sei se vocês viram lá acho que é Marisa Lobo, né? Não sei se o nome é esse. Acho que é, né? Psicóloga, né? Sofreu bastante com o conselho de psicologia. Tá, a pessoa crente, chega lá uma pessoa homossexual, ela quer um aconselhamento. O objetivo dela não é converter aquela pessoa, é aconselhar, porque ele procurou o psicólogo, não o crente. Então daí tem esse outro ponto de partida, as pessoas confundem, né? Aí quer converter a pessoa na marra, né? Ele não foi procurar o evangelista lá no consultório. Então, às vezes com a amizade que se forma, se a pessoa for inteligente, fizer uma amizade, e depois, no particular, Jesus tem uma obra com a tua vida, ele tem um plano para você, aí é outra coisa, mas no exercício da função, ele não pode, ele estaria sendo irresponsável se ele fizesse isso, certo? Da mesma forma, a pessoa vai tratar espiritualmente lá, se ele vai tratar só com conhecimento, à vontade, só com conhecimento científico, sendo que é uma parte espiritual, ele também está sendo incoerente, porque ele não vai conseguir atingir, vai faltar, certo? Então, por isso que a unidade tem que ser bem administrada, né? Essa unidade dessa psicologia com a teologia. Nós já vamos comentar isso aí. Muito boa a colocação, né? Tem que ter essa maturidade de saber, né? O momento certo de aplicar cada momento, cada palavra. Aí você vê o exemplo de Cristo, né? Cristo, para os fariseus, saduceus, ele teve uma abordagem, para a mulher samaritana ele teve outra abordagem. Então, essa abordagem é saber utilizar o seu conhecimento, isso é a sabedoria, né? Você usar o teu conhecimento no momento certo, certo? Vamos lá, o histórico e desenvolvimento do aconselhamento pastoral, vamos ver algumas análises dentro da apostila. Ao longo da Bíblia, líderes escolhidos por Deus praticaram o cuidado com as almas, com as vidas. Deus chamou esses líderes para pastorear o seu povo. Temos Samuel, Jeremias, Ezequiel como exemplos bíblicos ali. Mas existem diversos textos. O próprio Cristo com a samaritana que eu falei aqui para os irmãos, curou aquela mulher. A mulher estava ferida, né? Por quê? Aquela mulher ela tinha um sonho. Casar-se. Sonho de toda mulher até hoje, né? Construir um lar. Naquele tempo, muito mais, que valorizava muito mais a família. Então, construir um lar, construir família. Só que ela casou a primeira vez, aconteceu alguma coisa, não deu certo. Ela casou a segunda, terceira, quarta, insistente, né? Quinta vez ela casou. Talvez os maridos ou alguns faleceram, outros deram carta de divórcio para ela, e dando a carta de divórcio ela poderia casar de novo.
Desta vez ela decidiu, não, eu não vou casar como eu vou ficar com alguém, né, que estava em repúdio, aquela pergunta tua lá. Que estava em repúdio, porque há uma diferença, irmão, que as Bíblias traduziram tudo por divórcio. Mas há uma diferença entre divórcio e repúdio. A palavra repúdio é o que está, quando aparece divórcio, a tua Bíblia, a palavra repúdio está lá. Que vem do termo grego apostasion, que deriva a palavra apostasia, que é o afastamento. É o estado de separação. Apostasia é o estado de separação. Tem gente que vive para a sociedade como casados, mas dentro de casa estão separados já. Que não moram no mesmo cômodo, não ficam no mesmo cômodo, não dormem no mesmo quarto. Então eles estão em repúdio. O repúdio é muito pior que o divórcio. E nós sempre criticamos o divórcio, não, divorciar. Daí as pessoas viviam uma vida infeliz durante toda a vida nesse estado de repúdio, onde um não consegue olhar mais para o rosto do outro, não dá bom dia, mas quando chega na igreja, chega de mão dada muitas vezes, né? Porque tem que mostrar para a sociedade que eles estão bem casados. Então, isso é muito pior, e é isso que Jesus questionou. Aí Jesus daí questiona, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio então? Na visão de Jesus, só adultério seria o motivo. Aí Jesus traz o princípio para eles. Por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Deus fez um Adão e uma Eva. Eva pecou, falhou. Deus não desfez a Eva e fez outra para Adão. Então, Jesus traz o princípio. Você quer viver o princípio original? Casamento é indissolúvel. Mas pode haver, por causa da dureza de coração, pode haver problemas que não seja viável mais a união. Por exemplo, tempos atrás, as irmãs aconselhavam as outras assim, né? Ó, vamos orar. Mas não é ela que estava com o olho roxo, né? Com as costas arrebentadas por apanhar do marido. Aí é fácil eu chegar para você, não, vamos orar, mano, Deus vai mudar a vida dele, correndo risco de vida. Ora, até a lei humana, que é falha, que é fraca, cuida da mulher, você acha que Deus não cuidaria? Então Paulo, analisando essa truculência dos gregos em relação às mulheres, ele, capítulo 7, ele diz, tá claramente, se você pegar algumas traduções mais recentes, o crente com a não crente, o objetivo é não casar, é não descasar. Então sempre o objetivo é o quê? Não descasar. Se as pessoas consentem em viver junto, viver em harmonia, felicidade, o objetivo não é descasar. Mas se a pessoa vive oprimida, está correndo risco, está apanhando, ele diz assim, Jesus te chamou para ser livre. Então, irmãos, se a pessoa está sofrendo, está correndo até risco de vida, é irresponsabilidade minha, né? Chegar, ó, vamos orar. Aí até ouvi uma mensagem no Face que é bem interessante. Se você tiver acontecendo isso com o teu marido e teu pastor falar isso, vai lá e denuncia teu pastor e o marido. Porque ele está sendo conivente, ó. Momento de fúria, a pessoa pode matar a outra. Como nós estamos vendo. Aqui em Paranaguá já aconteceu alguns, né, casos, né, de jovens morrendo por causa dessa truculência dos rapazes. De não aceitar um término e ir lá tirar a vida. Então, nós temos que preservar a vida das pessoas. Não podemos ser irresponsáveis. Por isso que o aconselhamento ele é muito particular. Eu não posso aqui dizer para o geral, aqui para vocês, ó, a Bíblia manda separar, a Bíblia manda não separar. Exatamente. A violência moral, a violência psicológica. Existem mulheres que elas vivem oprimidas, que tomam um monte de remédio de tarja preta. Eu sei porque eu trabalho muito com mulheres. Teve uma mulher que falou para mim assim, depois que meu marido morreu, eu me livrei de todos os remédios de tarja preta. O que você vai dizer para uma mulher dessa? Imagina, você vai dizer, não, vamos orar. Vamos orar, Deus vai mudar a vida do indivíduo. A senhorinha falou assim pra mim, eu só fui feliz depois que meu marido morreu, porque agora eu posso comprar tudo que eu quero comprar. Eu tenho esses depoimentos todos, eu estou escrevendo um livro. E eu fico pensando assim, como é que você vai aconselhar uma mulher dessa? Espera seu marido morrer para você ser feliz. Vamos orar porque ele vai mudar. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Tem mulheres que ficam, perseveram na oração, e o galardão vai ser grande. Tem esses casos.
Daí vai da pessoa, né? Se a pessoa quiser viver, mas se a pessoa não quer, ó, não tá dando mais, chega pro conselheiro, ó, não tô conseguindo. Bom, vamos procurar os meios legais. Você não foi chamada para viver essa vida, ninguém foi chamada. Jesus não nos chamou para liberdade e essa liberdade ser escravizadora, né? Então nós temos que, por isso que eu comentando com o Mateus sobre isso, ele fez esse questionamento, ele até entrou nesse quesito, porque é a parte do aconselhamento. A gente não pode ser genérico nessa parte, você tem que ver muito particular. Então você tem que, não é uma breve conversa, às vezes a irmã que trabalha com aconselhamento. Tratamento, tem coisas que você pode ensinar ela a ter um jogo de cintura e dominar a situação, né? Que a longo prazo ela vai poder ter uma mudança, mas tem coisas que não vai mudar. Exatamente. O senhor que era militar e a mulher tomava um monte de artrite, só depois que ela morreu, que ele morreu, ela foi aprender a viver. Essa questão é uma questão de divórcio. Ele a violentava. Exatamente. E ela achava que era normal. Durante 30 anos. A igreja, no tempo passado, ensinou muito essa questão de submissão e isso... E ela disse assim, mas eu tinha, ele era meu esposo, eu disse, não tinha. Aí, como é que você vai... Por causa do que? A nossa tradição ainda é forte, né? Mas hoje já tem pessoas ensinando isso. Eu estou falando isso aqui é porque eu aprendi com outros mestres, né, essa análise. Daí eu comecei a analisar também essa parte. Vai muito do particular, a gente não pode ser genérico. Então isso talvez por isso que o aconselhamento cristão seja uma área que muitos não querem se debruçar, né? Você trabalha com essa área, você sabe. É uma área delicada, é uma área complexa, é uma área que não tem uma resposta certa. Porque cada indivíduo, o remédio não é igual para o corpo, né? Tem um problema lá numa parte física, você toma um analgésico, ele resolve. Não tem um remédio só, são muitos, né? São muitas. Envolve criação, envolve muita coisa. É muito particular, né? Então, esse preparo requer dedicação do conselheiro, que é a dedicação em estudar, analisar, ter cautela. Então, é muito importante. Por isso que nós estamos aqui aprendendo, dando a base apenas para vocês, se vocês identificarem, né? Existe bastante livros, né? Eu vou passar depois o meu artigo para vocês, você vê que ali eu usei, para um artigo de 10 páginas apenas, usei bastante literatura. Então, se você quiser aprofundar, tem bastante comentaristas bons, mais americanos que foram traduzidos, né? Então, os americanos sempre estão além nessa questão, porque eles fomentam muito a pesquisa, né? Pesquisa é muito fomentada lá. Nós não temos muito, mas estamos melhorando. Olha lá, esses 3 textos bíblicos são exemplos que acumulam experiências de liderança, sejam sacerdotais, juízes, profetas, e fazem parte do acervo bíblico cristão no aconselhamento. Então a Bíblia inteira nós temos partes que dá para nós tirarmos para aconselhar as pessoas. Tem até a final de algumas Bíblias de estudo que colocam lá alguns textos, né, se a pessoa está triste, se a pessoa está depressiva, se a pessoa está preocupada. Então já é um auxílio, né, para você aconselhar. Vamos ver aqui, ó, na ótica ainda do parte histórica e bíblica, no Novo Testamento, Jesus é considerado bom, aquele que, além de cuidar, dá a própria vida pelas suas ovelhas. Paulo conclama seus liderados, Timóteo, Tito, a liderar pelo próprio exemplo, devendo alimentar e suprir as carências, necessidades e cuidado do povo com o seu próprio exemplo. Paulo ensinou os crentes a cuidarem um dos outros. Então, aproveitando aqui, pegando essa parte, gosto de uma frase do contexto judaico, né, de um judeu, que ele diz assim: as pessoas não são mudadas pelas suas palavras, mas sim pelos seus exemplos. Então, o exemplo, né, fala muito. E tem uma outra frase que diz assim, né, as tuas ações estão emudecendo as suas palavras, né? Estão sufocando suas palavras. As ações, às vezes, nós temos até boas palavras, mas as ações não condizem e acaba sufocando nossos ensinamentos. Então, uma questão muito peculiar do pastor aqui. Jesus diz que ele é o bom. Uma questão muito peculiar que a gente fala do pastor no sentido do cuidado, né? O pastor é aquele que cuida, aquele que sustenta. Mas tem um outro detalhe que às vezes pouco é valorizado. O pastor também é aquele que cria a ovelha. Então, e o criar demanda
Muito investimento, né? Desde bebê, o cuidado até. E hoje, por que nós não estamos vendo muitas igrejas férteis, às vezes? Porque o pastor está esquecendo de criar as ovelhas bem nutridas. As ovelhas estão crescendo, mas estão crescendo sem capacidade de multiplicar-se. Qual que é a diferença da igreja primitiva lá? Cada crente entendia que ele era um pregador em potencial e logo sentia transformação e já queria que outros também sentissem o que ele estava sentindo. Hoje, nós não vemos esta multiplicação, porque as ovelhas estão sendo criadas com dificuldade, né? Não estão sendo bem nutridas. Porque o pastor, qual que é a base que nós temos de exemplo, né? Dentro de textos bíblicos, que o Davi falou, né? O Senhor é o meu... Continua. Tá errado, né? Sem o E? Sem o E com o E? Qual que seria a tradução correta aí, né? Isso daí nada foi por causa da tradução, melhor dizendo. Qual que seria a original, né? O que Davi falou? Davi falou assim, ó, Adonai roi lo ersar. O Senhor, Adonai. Na verdade é o nome de Deus que está lá, só que os judeus não pronunciam e colocam Adonai, né? No contexto religioso eles usam Adonai, nas sinagogas, Adonai, que é um termo formal. Agora, se o judeu está conversando, ele usa Hashem. Hashem é o nome. Ha, artigo o, Shem, nome. Então, o nome. Então, você pode ouvir esse salmo Hashem roi lo ersar ou Adonai roi lo ersar. Senhor, né? Mas ali é o nome de Deus, então ele invoca o nome de Deus. E quando ele se invoca o nome de Deus, fala que ele é o Criador, sustentador, fala que ele é aquele que fez todas as coisas e tudo sustenta com o seu poder. Então a gente invoca isso, por isso que a Bíblia fala, invocai o nome do Senhor. É muito poderoso isso, invocar. Porque a gente está lembrando que ele é o Criador, é autor, consumador, ele fez todas as coisas, reconhecendo o seu senhorio. Ao mesmo tempo que ele diz roi, vem de roe, pastor, roe, pastor, roi, meu, esse i no final, possessivo, meu pastor. Ao mesmo tempo que ele fala que ele é o criador de todas as coisas, ele coloca Deus como pastor, aquela figura humilde, né? Ou seja, essa é uma característica de Deus extraordinária, né? Que nós temos que aprender. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus é dono de tudo e se humilhou. E nós às vezes ganhamos um carguinho, né? Agora eu sou todo poderoso, né? Então nós temos que aprender essa humildade. Ao mesmo tempo que Deus é o sustentador, dono de tudo, todo o poder, ele coloca Deus como uma pessoa humilde. Meu pastor. Agora a tradução correta. Lo, não. Lo é não. Lembra lá? Lo a mim chamarei o que não é meu povo. Lo, não. Ersar, falta. Então, traduzindo, né? Literalmente, o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Então, o que Davi falou? Não é as coisas que eu nada me faltará, traz um sentido das coisas, né? Dos bens, Mas o que Davi está falando é que o que não pode faltar para ele é o Senhor, é o pastor. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver o pastor para guiar, você não tem nada. Agora, se você tiver o pastor para te guiar, se você tiver o Senhor como o seu pastor, ele vai te levar para pastos verdejantes. Às vezes a riqueza não leva para pastos verdejantes, né? Pasto verdejante fala de quê? De sustentabilidade, né? Ter alimento, ter prosperidade. E às vezes riqueza, dinheiro não quer dizer prosperidade, né? Então o pastor te leva à prosperidade. E como que se aplica a Jesus? Capítulo 6 de João, o que aconteceu? Estava uma multidão seguindo Jesus no deserto. E o que Jesus falou? Coloquem todos para... Olha o trabalho do pastor, assente-se. E o que diz ali? Ele me faz descansar em pastos. Você é a ovelha, se alimenta de
pastos verdejantes. E ele está falando, ele me faz descansar. Então o que significa isso? Deus nos faz descansar em cima do nosso suprimento. Então nós já estamos supridos, ele só quer que nós descansemos. Isso é difícil, né? Porque as tribulações da vida às vezes não deixam nos ver, né? Lembra de Agar? Senhor, meu filho vai morrer. Deixou o menino lá um tiro de flecha. Não, meu menino vai morrer. Aí veio o anjo e diz, Agar, olha a fonte de água aí, ó. Você não está enxergando. Abre o teu olho. Às vezes o suprimento está ali, mas por causa do desespero da vida a gente não enxerga. Então ele me faz descansar em pasto verdejante, me leva a águas. Jesus fez o povo descansar e alimentou aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Você vê a capacidade? E é tão interessante que ele fala do Senhor como pastor. O pastor ele sempre vai à frente do rebanho, né? Vai à frente, o rebanho está atrás. Mas a intimidade com o pastor vai aumentando tão grande que ele passa, esse é o Salmo 23, ele passa a estar do lado do pastor. E o pastor é tão interessante que ensina ele a caminhar sozinho. Ó a questão do conselheiro, por isso que Jesus é bom pastor. Chegaram para Jesus e disseram, por que seus discípulos não jejuam? Ele disse, enquanto o noivo está na festa, não tem por que jejuar, né? Na casa, né? Ou seja, enquanto a festa, jejuar numa festa é burrice, né? Então o noivo está lá, tem que festejar, tem que comer, tem que aproveitar que Jesus está na terra e eles tiveram essa oportunidade, né, de festejar com Cristo em festa de casamento, alimentar-se. Então não precisa jejuar, não é hora de jejuar, é hora de aproveitar que a palavra encarnou. Mas vai chegar um momento que eles vão entender que precisam jejuar. Ou seja, chegar um momento que eles vão ter que caminhar e eles ter a experiência, não vão só depender, porque eu não vou estar aqui. Esse é o trabalho do conselheiro. O conselheiro nunca pode criar dependentes de si. Tem que fazer com que a pessoa caminhe com a própria perna. A pessoa saber administrar a sua vida. Então a intimidade fica tão grande que o pastor incentiva ele a ir para a frente. Daí a posição do pastor fica aqui. Como que eu sei? Porque a Bíblia fala assim, as tuas misericórdias e a tua bondade me seguirão. Olha lá, ele estava atrás. Depois ele chega próximo, intimidade, amizade. Daí o amigo diz, anda mais 1 milha, vai lá. Já aconselha. Agora a bondade e a misericórdia passam a seguir e acompanhar. Então esse é a nossa caminhada. Por isso que Jesus fala que é o bom pastor. Dá a vida pelas suas ovelhas. Para que as suas ovelhas caminhem por si só. Que elas aprendam, né? Cheguem à maturidade. Paulo tem muitos exemplos de aconselhamento, né? Suas cartas pastorais, né? Timóteo, Tito, Filemon, mostram essa base do conselho, certo? E ajudar uns aos outros, cuidar um dos outros faz parte, né? Vamos ver o conflito teológico aqui, né? Conflito liberal entre a teologia e o desacordo aqui que há com o aconselhamento pastoral. Até aqui tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Então, Charles Darwin, esse período lá do iluminismo, com a teoria da evolução, desafiou muito a igreja. Por causa dessa o povo vivia muito de forma teocêntrica. Então, Deus era a resposta para tudo. Darwin vem com uma questão que muitos no contexto não conseguiram, às vezes, responder e forçou até a buscar esse conhecimento que estava sendo deixado de lado. E depois começaram a responder também, né? Depois vem os teólogos, à base de filosofia, estudando filosofia, fazendo as suas análises e batendo frente a frente. De sorte que hoje a teoria de Darwin, 100 anos de existência, 100 e poucos anos de existência, ela já mudou 3 vezes para subsistir. Então, até aqui ela teve que remodelar para poder ainda existir. Só que hoje, com a bioquímica, o estudo da bioquímica avançou demais, hoje a teoria, ainda como é uma teoria, e teoria, pessoal, teoria é assim, teoria ela não vai desaparecer. Teoria ela demora para se estabelecer, ela não vai desaparecer tão fácil. Por exemplo, só vou dar uma cereja, uma cerejinha, né? Quantos ainda não ouvem pregar ou alguém ensinar
que Satanás caiu na terra, em Gênesis 1:1 e 1:2 ali, né? Alguns já ouviram isso. Se não ouviram, peguem a pregação de Marcos Feliciano em 2005, nos Gideões. Você vai ver, ele traz essa teoria. É uma teoria forte, bem desenvolvida, bem elaborada. Se você não tiver uma base teológica bíblica, você acredita nela. Que houve um período, né, intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:2. Por que surgiu essa teoria? Essa teoria justamente surgiu para corroborar com a teoria de Charles Darwin. Através dos estudos de Darwin, a teoria da evolução, é que vai começar a fomentar as pesquisas para mostrar que a Terra tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. E que houve homens, né? Os homens da caverna, os neandertais, que viveram há milhões e milhões e milhões de anos. Confrontando o teocentrismo lá, o que a igreja pregava, o criacionismo. Aí alguns teólogos, como não souberam responder de forma eficaz, para maquiar lá e ajudar um pouquinho a teologia, né? Para a teologia não ficar sendo rejeitada, o que vai acontecer? Eles vão formular que, na verdade, esses dias da criação não são dias literais, são eras e mais eras. E daí é um erro, né? O próprio Moisés, ele vai falar que são dias literais lá em Êxodo 20. Assim como Deus criou em 6 dias, o 7º descansou, Shabat também vocês terão que descansar. Então ali ele esclarece o que ele escreveu a princípio. Então ele explicou, para mim está bem explicado. Não preciso de teórico nenhum. Eu sou dessa opinião. O conceito que eu encontro na Bíblia, eu rejeito o livro, irmão. Eu não gasto com livro. Se eu encontro uma teoria, uma explicação bíblica, a Bíblia fala de um ponto e explica, para mim é o suficiente. Tem pessoas que gostam, né, dos teólogos, dessa área, desse campo. Eu já não. Se eu tenho uma resposta bíblica, para mim é suficiente. Porque a Bíblia, para mim, é muito superior a qualquer literatura. Mas os livros ajudam, também leio, né? Faz parte. Porque tem coisas que não está claro na Bíblia. Então a gente vai analisar quem estudou aquela área. Tem gente que demorou 40 anos dentro de uma área. Então, camarada estudou 40 anos, eu não tenho isso de vida, eu tenho que valorizar, né? Ele estudou 40 anos só sobre um assunto. Ele conhece um pouquinho, né? Isso é muito importante. Então, o Darwin foi um grande desafio para a igreja, mas que depois conseguiu. E hoje, se você escutar aí, tem um camarada muito famoso e que acabou esquecendo o nome dele, Marcus Eberlin, né? Marcus Eberlin, bioquímico, um cientista que ele prova a criação. Ele prova que a Terra é recente, não tem mais de 10 mil anos. Ele é bioquímico, ele estuda bioquímica. Participei de uma palestra dele lá em Curitiba, bem interessante a maneira, né, que ele expõe a palestra, é uma pessoa bem divertida. Ele tem essa habilidade, ele é bioquímico. Então ele prova pela bioquímica que a criação foi planejada, o design inteligente, esse é o tema que as pessoas estão mais comumente ouvindo, design inteligente. Então ele vai provar cientificamente, não com Bíblia, cientificamente que tudo foi criado a partir... tudo foi criado, né? Houve uma criação e não uma evolução. Marcus Eberlin. Cientista Marcus Eberlin. Com certeza tem palestra deles no YouTube, né? Tem livro também desta área. Por quê? Porque as teorias, com o tempo, elas podem ser refutadas. Elas podem ser refutadas. E essa é uma área aí da teologia, porque a gente tem que entender uma coisa. Fato científico é uma coisa, não tem como renegar, é um fato. Agora, teoria científica é outra. Fato bíblico é uma coisa, teoria bíblica é outra. Então, teoria é teoria, certo? Big Bang, teoria, né? Laços. Foi uma espécie de estopim da crise do aconselhamento bíblico e cristão em relação a essa esfera da clínica pastoral, de educação. Está ali, né, a sigla. Onde ainda estava nos Estados Unidos dando total espaço para o evangelho social, considerado pelos conservadores como liberal.
Assim se posicionaram quanto ao surgimento de um novo estilo de aconselhamento pastoral na década de 40, 50, Estados Unidos anti-autoritário e autocentrado, né? Então essa questão de sociedade procurar sempre foi muito debatido, né? Até a questão social, até hoje nós temos esse conceito porque já foi uma guerra muito grande de ajudar as pessoas, mas para a teologia clássica foi uma guerra, né? Foi uma batalha. Por quê? Muitas pessoas passaram a usar sociologia, estudos sociológicos para ajudar, né? Vir como unir a evangelização, e muitos não gostaram disso. Não, evangelização só palavra, né? Só que Tiago já tinha dito lá, né? Mostra a minha fé que eu mostro minhas obras. Eu mostro a minha fé com as minhas. Então, a igreja dualizou até essa questão. Porque a teologia clássica ela se embasou na filosofia clássica. Essa parte social se embasou na sociologia, e a sociologia tem uns pontos divergentes, né? Mas é que a gente fala que nós somos mentes pensantes, aqui não tem ovelhas aqui. Que eu não sou pastor de ninguém. Então a gente não está aqui para doutrinar vocês. Doutrina se aprende lá com o teu pastor, né? Doutrina no sentido de ensinamento da igreja, como portar-se. Aqui a gente está para pensar, a gente é estudante de teologia. Então, tem partes dentro da sociologia que é viável a gente utilizar. Mas muitas coisas dentro do evangelho social aí, por isso que recebeu crítica, ela vem lá do marxismo, né? Pega muito a questão marxista, aí o que acontece é ter críticas em relação a ela. Mas ajudou muito. Por quê? Hoje, quando a tua igreja prepara lá, não sei se a tua igreja já preparou, mas tem igrejas que preparam mutirão, só prega o evangelho? Ou quem corta cabelo vai lá, corta o cabelo, né? Neuciane vai lá, dá um trato no cabelo das mulheres, né? Quem é dentista vai lá, faz um auxílio. Quem doa a cesta básica. Por que que isso acontece, que você viu e que tem esse mutirão? Porque lá atrás brigaram muito. E por causa da questão social. Tem até aquele livro, né, Em Seus Passos, que Jesus faria. É muito famoso. Trata essa questão do evangelho social, que até hoje é debatido. Aí ela enraizou na Igreja Católica como teologia da libertação. Por quê? Observaram aqui na região latina que o povo era mais pobre. Então que não adiantava eles se apegarem àquela filosofia clássica, àquela teologia clássica, porque o povo não era pensantes, vamos dizer assim, dados à filosofia, a analisar filosoficamente. Pensante nesse sentido, né? Porque todo mundo pensa, né? Mas nesse sentido, essas análises críticas. O povo queria comer, o povo tinha necessidade. Então a teologia da libertação veio para sanar. Só que o problema é que pegou esse escopo aí dentro de uma linha divergente, né? Uma linha que é bem polêmica, né? Que pouco se compreende, né? Professor, já se fizeram filmes, né, na época medieval que já colocaram lá o pão e o livro para ali uma pessoa faminta. O pão, ele nem queria saber do livro, para ele nada daquilo interessava, né? O negócio era abastecer o seu estômago. Porque daí veio a pergunta, né? O que fizeram? Questionar, né? Por que a igreja não cresce aqui nessa região latina? O pessoal está com fome. Qual é o mais importante? Você pregar o evangelho lá para Jesus, que Jesus salva, ou levar um pão? A gente espiritualiza e diz, pregar o evangelho. Mas eles analisaram que levar o pão é tão necessário, porque senão a pessoa não tinha como sobreviver. Então levar o pão e o cuidado era tão necessário. Aí a teologia da libertação veio. Foi desenvolvimento, cresceu, né? Houve um crescimento da Igreja Católica. A igreja, o evangelicalismo, pegou fez uma análise. Pô, isso daí tem coisas importantes, filtrou. Aí surgiu teologia da missão integral. O evangelho todo para o homem todo. Que é também muito criticada. Mesmo dentro do evangelicalismo, eles filtrando algumas coisas que não condizia com a análise da palavra, mesmo assim é criticada. Mas só que hoje nós exercemos coisas que eles lutaram lá. A gente prega o evangelho, mas a gente cuida das pessoas. Então ajudou. Você vê que o desenvolvimento histórico ele é tão importante, às vezes a gente pensa de uma forma que a gente acha que é porque a Bíblia diz, mas não, é por causa de uma luta
contra um sistema, às vezes. Então a teologia da libertação está quase, porque mudou, né? O cenário mundial mudou, do povo latino também mudou. Então a teologia da libertação, missão integral, estão passando por reformulações também. Mas entra dentro do cuidado pastoral, né? Do que a gente está tratando aqui. O homem todo, espírito, alma e corpo, evangelho todo. A gente também vai tratar o faminto. Jesus não despediu aquela multidão, ó, já alimentei você espiritualmente, vão embora, cada um se vire. Não, ele alimentou. Então é importante também. Esse cuidado que a igreja esqueceu, né? É necessário. A parte social, não sei como é na igreja de vocês, mas em muitas igrejas é fraca essa parte social. Era uma parte muito forte na igreja primitiva, a ponto de deixar pessoas específicas só para cuidar com essa parte social. Os diáconos, né? Olha ali, ó, condenaram os autores também a vida de Anton Boesen, suas práticas e aconselhamento pastoral, onde começou como assistente de pesquisa nessa área, depois foi desenvolvendo suas pressuposições teológica, filosófica, psicológica, completamente fora dos alicerces bíblicos e teológicos conservadores. Segundo eles, a teologia de Boesen tem sido descrita como uma interessante mistura de moralismo, liberalismo, misticismo e empirismo. Esse é o problema da teologia chamada contemporânea, né, que as pessoas analisam. A teologia contemporânea, ou teologia liberal, né, chamado de teólogo liberal, qual que é o foco? O foco é a razão. Por isso que eles são criticados, a parte racional. Eles vão usar a Bíblia apenas para fundamentar a sua razão. Então a Bíblia será colocada em segundo. Por isso que as filosofias que serão liberalismo, misticismo, empirismo, né? Tantos ismos são valorizados para análise e não a própria palavra. E já a teologia clássica, né? Conservadora, colocada aqui, a palavra é o centro, né? A palavra é a fonte da revelação, a interpretação, né? A Bíblia interpreta-se ela mesma. Então, só a Escritura, né? Vindo lá da Reforma, né? Só a Escritura. Mas antes já se analisa, tinha essa corrente filosófica de somente as Escrituras, certo? E é o que a gente pensa hoje, né? Hoje a gente tenta coadunar. É importante essa análise sociológica, psicológica, mas não pode suprimir a palavra, né? Não pode, como a nossa colega colocou, você colocou, né? Às vezes, acho que foi ela lá, né? Ela coloca, dá mais importância à parte científica do que à parte bíblica. Não. Por isso que eu coloquei o meu artigo aqui, porque eu vou fazer essa unidade. Vou mostrar essa unidade. Esses autores foram criticados por conta disso, por usarem só uma área. Em contrapartida, muitos dos pastores, por não quererem se preparar de fazer essas análises, porque é uma área complexa, criticam. Sendo que poderiam usufruir desse conhecimento também. Vamos lá, alguns esclarecimentos quanto a essa visão e quanto a esse conflito, né? Lá, o esclarecimento. Começa o momento em que o pastor e o membro mantêm o contato visando aconselhamento. Pode ser 5 minutos para mim, que a pessoa fala, pastor, tem 5 minutinhos para mim? Ou posso falar com você a semana que vem? Então esse é o primeiro contato, né? Aqui a gente já tem que analisar. Se alguém chegou para você, preciso conversar com você, você é um líder, ela já quer um aconselhamento, ela tem um problema que ela quer que seja sanado. Daí você tem que dar essa atenção a essa pessoa, né? Hoje, esse é um outro problema, né? A gente só está falando dos problemas, né? Que essa área tá problemática, né? Mas não tenho tempo, né? Quando der tempo eu vou lá na tua casa fazer visita. Visita em algumas igrejas dracma perdida, né? Então, e nós estamos deixando essa função do cuidado com as pessoas por causa das nossas correrias. O homem da pós-modernidade, né? Se atarefa com muitas coisas. Quem aí não tem que trabalhar às vezes de manhã, tarde, noite, né? Até. O estilo, lá, a formulação, o estilo toma abordagem do método de perguntas, interligando, isso que ele colocou no primeiro ali, interligando a escuta empática, a empatia, se colocar no lugar do outro, né?
A pessoa está conversando com você, assim... Meu Deus, o pezinho, né? Esse camarada não vai parar, meu Deus. Para casa lá. Então isso daí você já quebra o teu aconselhamento, né? Você já está falhando. Então, empática com a apresentação de perguntas. O objetivo é descobrir a natureza da situação do aconselhando, o que está ocasionando. E a formulação vai conduzir-lhe a devida intervenção, como a gente falou. Eu usei aqui com o Marçal essa resposta. Pronto. Tem gente que já se torna pragmática, né? Vai funcionar com o Mateus também. Vai funcionar com o João Carlos aqui. Não funciona, por quê? Indivíduo diferente do outro. Difere. Você mesmo, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, você já é outra pessoa. Você jamais voltará a ser o que você é nesse minuto. Porque agora você está recebendo um estudo. Daqui a pouco você vai ser um agente ativo na tua vida de trabalho, na tua vida familiar. Então é aquele lá, né? A pessoa, uma formulação filosófica, a pessoa não entra no mesmo rio, né? O rio que ela entrou agora, daqui a alguns minutos já é outro, né? Já passou aquelas águas. Então por isso que ajuda muito. O teólogo, quem quer ser teólogo, faça essas análises filosóficas, estude a filosofia. Comece com materiais cristãos, filosofia e teologia. Tem vários materiais bons. Tipo, estudando filosofia para entender teologia, tem pelo menos uns 4, 5 livros que assim você lê, você está lendo filosofia, nem parece que está lendo filosofia, né? Porque filosofia nos ensinaram como algo chato na escola, né? Você tinha que ler lá, você tinha que ler e responder, porque os professores não eram preparados, esse é o problema. Quando você estuda filosofia com um professor preparado para dar essa aula, aí você se encanta. Eu me encantei com a filosofia aqui no Eduque. Estudando teologia, assim, porque eu achei, nossa, que maravilhoso. E por muito tempo eu estudei essa área filosófica. Hoje eu mudei um pouquinho de área. Mas por muito tempo eu estudei a filosofia. Muito bom, muito show. Faz se analisar de formas esplêndidas. A intervenção inicia quando é preciso lá, né? Tomar a primeira decisão no sentido de saber como e se é necessário intervir. Lá se conclui que o trabalho, na intervenção, se conclui que o trabalho do pastor se encerra com sucesso e êxito e recuperação do aconselhando. Ou então, encaminha com este sucesso para o profissional competente específico. Outro ponto interessante. O pastor, a gente ouve uma frase muito errada hoje em dia na igreja. O pastor é meio psicólogo, né? Isso é uma desvalorização muito grande. Porque para estudar psicologia, se não me engano, é 5 anos, né? 5 anos estudando diariamente, não é igual aqui a distância, não existe psicologia à distância. É 5 anos, de segunda a sexta ali, num período de 2 a 4 horas, né? De classe. Tem algum psicólogo aqui? Não? Estudante, não? Só Curitiba acho que tem, né? Faculdade ali de psicologia. Então, é muita pretensão, né? Eu, só porque... Por causa de amizade, às vezes cheguei ao pastorado. Chegar dizendo, eu sou meio psicólogo. Né? É uma desvalorização. Na verdade, não é. Você é um aconselhador, você é um conselheiro, você é um pastor. Teu trabalho é o cuidado. Porque a gente acha que ser psicólogo é ouvir, né? A psicologia lá, alguém deita no divã e o psicólogo ouve, né? Não, a psicologia ela é muito ampla. Tem várias vertentes. Tem vertente que só estuda comportamento humano, tem vertente que estuda... Tem muita área de pesquisa. E é uma disciplina, assim, nova. Uma disciplina nova desvencilhando da filosofia, né? Porque ela foi estudada por muito tempo a partir da filosofia, junto com a filosofia. Depois foi desmembrando, né? Todas as disciplinas eram estudadas com a filosofia. Teologia é uma delas, né? Quem faz aí um grande divisor para a teologia desvencilhar da filosofia é Agostinho, né? Agostinho fala o que Atenas tem a ver com Jerusalém, dizendo o que Jerusalém tem a ver com Atenas, né? Dizendo que o que a teologia tem a ver com a filosofia. A filosofia deveria ser serva da teologia, frase de Agostinho. Na verdade, ela caminha junto, porque a área é a área de ciências humanas. A filosofia vai analisar, buscar a verdade, buscar a resposta. A teologia não faz essa busca também? Não se esmera, a gente não analisa, não faz análises,
Por isso que para você ser um bom teólogo, você tem que ser um bom filósofo. Porque a filosofia vai treinar o pensamento e a análises críticas. Analisar melhor. E tem coisa que a gente tem que analisar, porque senão a gente engole com farinha, né? Como dizia um pastor. A gente pega heresias, se você não analisar. Então não... Pode ser o pastor famoso. Muitas vezes em cursos de teologia, mas o pastor fulano de tal é que falou. Já veio esses questionamentos em algumas aulas. Falei, mas fulano de tal é fulano de tal, a Bíblia é a Bíblia. A quem nós vamos ouvir? Mas fulano de tal prega assim, e ele é um grande estudioso. Mas a Bíblia está falando ao contrário. Então sempre paute na palavra. Sempre paute, né? É o que a gente ensina aqui para os alunos, né? A gente sempre ensina isso, ó. Faça essas análises bíblicas, texto com texto. Fecha ali, ó. Fecha com a Bíblia, daí não tem como a pessoa questionar. Se questionar, estará questionando a palavra de Deus. Certo? Então, muitas vezes, se não queira ser super-herói, né? Não está na tua alçada. É a questão de um psicólogo, é a questão de um psiquiatra, é a questão de um médico, de alguma área. E às vezes a pessoa impede o crescimento, o desenvolvimento da outra, porque, não, irmão, vai achar que o remédio é a oração. A oração é bênção, é tudo na nossa vida, é a chave, é sim. Mas o mesmo Deus que fez espírito, alma e corpo, capacitou o homem para cuidar da alma do outro também. Então capacitou. Conselhamento. Tem remédios físicos, né? Para o físico, ele resolve. Tem remédio para a alma, que às vezes um psicólogo ou um conselheiro bem preparado, munido aí, cheio do Espírito Santo, vai ajudar. Que às vezes um abraço, né? Às vezes a pessoa quer só um abraço, só quer ser ouvida. E tem remédios, tem enfermidades de cunho espiritual. Daí é só com oração. Jesus diz que tem coisas que é só com oração. Não é? A Bíblia fala que quando Pedro chamou Jesus para orar por sua sogra, Jesus repreendeu aquela enfermidade. Porque aquela enfermidade era de cunho espiritual. Para outros, Jesus só falou assim, vai ser curada. Não repreendeu. Então tem coisas que é de nível espiritual, outra de níveis da alma e outra de níveis do corpo. Certo? Então, é por isso que a palavra ela é o aconselhamento bíblico. Se ele for bem estudado e o conselheiro for bem preparado, ele supera a psicologia. Mas ele requer preparo, de estudo da psicologia também. Por quê? O único poder que a psicologia tem é de trabalhar o comportamento e ajudar ele a dirimir as suas questões. Agora, o que a Bíblia fala que a palavra é? A palavra é uma espada mais afiada, né? Espada de dois gumes. Penetra onde? Da alma com o espírito. Olha lá, ela divide a alma e o espírito juntas e medulas. Então, olha só, irmãos, o que é alguém preparado com estudos científicos e dependendo do Espírito Santo, utilizando a palavra. Aí não tem, mano, não tem psicólogo melhor, não tem Freud, não tem Jung, não tem... Esse é um problema que muitos não querem, porque Jung tem muita coisa espírita, ocultista, e Freud é um depravado sexual, né? Daí muitos não querem fazer essas análises, né? Mas eu expliquei para minha turma de teologia, quando eu comecei a dar aula para eles, que é necessário, quem estuda teologia precisa estudar tudo isso. E falei isso que o senhor falou no início, que é preciso tirar o que é bom e saber ter esse senso de separar o que não presta. E que qual é a nossa bússola para saber o que é bom e o que não presta? É a Bíblia. E é isso que o senhor falou. Se está na Bíblia, eu tenho para mim. Se não está, eu tiro de lado. E tem muita coisa, outras teorias que cabem, que se encaixam na Bíblia, que não está ali declaradamente, mas se encaixam ali. Então serve Não, para nós. exatamente. Então, tipo assim, tudo é muito válido estudar. Principalmente em filosofia, eu acho que vale muito estudar, e psicologia também, na nossa área geral da igreja. Sim, quem gostar, né? Quem não se prepara hoje em dia, nós perdemos muito. Exatamente. A gente perde muito hoje em dia. Se nós não se preparar hoje em dia, a gente está perdendo hoje em dia para
A gente vai perder. Só que eles, o que eles fazem? Eles inflam. Eles vão inflar e não vão salvar almas, vão salvar o interior. A filosofia coach, vamos dizer assim, é a simplificação de uma área profunda, que eles só pegam a parte que dá certo, que é a venda inicial. Né? Era os famosos livros de antigamente, 10 passos para você ser rico, né? Mas aí quando a coisa apertar mesmo, estreitar, eles não vão ter a solução. Não funciona, né? E aí, murcha. Exatamente. Vai murchar. E aí nós temos que ser uma igreja que está preparada com um alicerce para segurar o... Perfeito. Perfeita colocação. O coach serve para venda. Para você alavancar suas vendas. Agora, daí eles usam para tudo. Inclusive, eu vi até pro lado espiritual. Você quer melhorar teu ministério no manto, no poder? Faça esse curso. Clica lá no... Não, falou, clica no Saiba Mais e não foge lá. Olha, senão você vai perder dinheiro. Arraste para cima, clique ali. Vem comigo. Falou em código, a pessoa já tem uma versão que é as pessoas que estão muito de código. Vou te ensinar o código, vou te destravar. Vai pra lá, rapaz, vai destravar pra lá. Vou te destravar, a única coisa que você vai destravar é a conta das pessoas incauta para ir pra tua conta, né? Daí você enriquece e o camarada tá lá, pagando, né? Até hoje. Então, tem coisa, tudo isso veio por causa do Mindset, né? Mindset, mudança de mente. Tem coisa importante nessa parte, que dá pra gente utilizar. Mas tem coisas que só vai dar aquele estopim lá inicial, como eu falou, vai inflar e não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo que é necessário. Vamos só ver aqui, ó. Vamos só concluir essa parte aqui, ó, pessoal, que é um resumo. Aconselhamento pastoral para restauramento de casamentos na perspectiva bíblica, nós já falamos, né? Ó, aconselhamento pastoral para restauração de casamentos na perspectiva bíblica. Confie nos conselhos da Bíblia como palavra de Deus. Certo? Não use exemplos que se não tiverem pautados, né, na palavra. Deposite sempre a sua conta na conta bancária emocional. Então valorize a parte emocional. Não deixe de lado, não trate como espiritual o que é emocional. Por isso a Bíblia fala dons de curar. Porque tem doenças no corpo, doenças na alma, doenças no espírito. Cada um precisa do remédio certo. Bom? Comunicação é e sempre será um fator preponderante. Como a gente falou, às vezes o ouvir a pessoa resolve. Mas o pentecostal, ele quer orar, quer falar em língua, né? Quer expulsar. Sai, não, Jesus, toda depressão, toda opressão, compreensão, inventa até termo, né? Está oprimido, comprimido, deprimido. Eu trabalho, eu sou professora, né? Daí eu trabalho na sala dos professores lá, o depoimento é só Rivotril. Os professores. Olha, daí quando eu comecei, sou concursada, comecei a trabalhar, daí uma professora olhou pra mim, vou lá das doenças, doença ela tinha, né? Daí ela olhou pra mim, você toma algum remédio? Você tem quantas? É onde tá disputando. Vamos disputar aqui. Você tem quantas? Eu tenho tantos. Não, mas tem muitos professores que estão tendo um certo desviado de função por causa de não estão conseguindo mais ficar na sala, porque tem síndrome de pânico, né? Então, daí estão nas bibliotecas trabalhando. É uma área que está muito afetada por causa dessa desestrutura familiar geral, né? Antes ainda tinha uma estrutura. As pessoas iam, o professor era aquela figura que a gente aprontava. Eu fazia bagunça na sala, eu era meio peralta. Mas quando o professor chamava a atenção, aí eu só não ficava vermelho porque sou meio preto, né? Então ele não aparece, né? Mas você ficava envergonhado. Hoje não, hoje você chama a atenção da criança, a criança tira sarro de você ainda, né? Ainda zomba de você, né? Tinha aquele respeito na igreja, né? Tinha aquele respeito pelos diáconos, né? Aquele medo. Hoje, né? Os filhos do crente, ô cabeção, o presbítero. Mas assim, agora a pressa do século é a depressão. Depressão, né? Tá envolvendo justamente por causa dessa desestrutura geral que existe, né? E só Jesus para ajudar. Então a palavra vem e ajuda. Por que a irmã não está? Bom, se a gente pegar com Cristo, a gente consegue se livrar da depressão, da opressão. A gente consegue. É difícil, porque a gente passa por momentos difíceis. Mas com Jesus a gente tem essa capacidade, essa graça, né? Agora, sem Cristo, as pessoas vão para remédio mesmo, vão para
Olha lá, aconselhamos os casais a encontrar motivos para rir e se preocupar com coisas pequenas, né? Então, tratar das pequenas coisas já no casamento para melhorar. Ore, é essencial que o Senhor esteja no centro do seu relacionamento conjugal. Você vai ver, o livro de Cantares é uma triangulação tremenda entre Deus, o casal e o Éden. Lembra? Ele sempre fala, jardim fechado tu és. Por quê? Ele relembra o casamento lá no Éden. O casamento no Éden tinha perfeição, tinha harmonia, não tinha dominador. Qual que foi o castigo para a mulher? As irmãs só lembram dessa parte, né? Porque é a parte que é terrível, aquela dor suportável para quem já enfrentou, né? Essa dor. Mas tem algo muito pior. Pior porque você não sentiu a dor de parto, André. Não, mas tem algo pior. É a segunda parte. É o castigo pior para mulheres. Teu marido dominará sobre ti, o teu desejo será para ele. Então o que aconteceu? Houve um desequilíbrio com o pecado. Agora vamos ter um dominador e um dominado. Que na maioria foram os homens, mas houve mulheres dominadoras também, né? O que dizer de Mical? Queria dominar Davi. O que dizer de Jezabel? Ia falar dela. Jezabel. Então, dominaram os maridos. Homens dominaram cada cultura do tempo. Hoje, mulheres estão querendo dominar. Só que na igreja não pode haver essa dominação. O feminismo não é a resposta para o equilíbrio, porque o machismo nunca foi projetado por Deus. O patriarcado, eu falei para uma moça, a Bíblia, as lideranças da maioria das igrejas seguiram o patriarcado. Mas o patriarcado é o machismo, isso é o que falam lá fora, as feministas. Mas quantas mulheres Abraão, Isaac, Jacó, José mataram, oprimiram, espancaram? Me prova aí. Nenhuma, né? O machismo é a falha. É a falha. O feminismo é outra falha. O que Deus fez o homem? Macho e fêmea, masculinidade e feminilidade, isso sim. Eu acredito que todo exagero é uma falha. Eu acho que não. Por que quando você falou nós aqui não sentimos, nem percebemos que existia algo pior? Porque para nós é super normal isso. Então, tipo assim, a gente administra isso super bem, não só por questão de religião, por questão de criação de cultura, né? Cultura. A gente administra isso tão de boa. Tipo assim, eu sempre falo para elas, faça o marido de vocês acreditar que eles que mandam. Dê essa alegria. Tranquilo, não discutam, não brigam, é administrar. Ó, É só administrar com sabedoria. A mulher sábia faz o quê? ela Edifica a casa. edifica a casa, exatamente. Não há guerra, não há transtorno, não há nada. A gente edifica, a gente prospera junto, se esquece de junto. A tola destrói, né? A tola destrói. Com as próprias mãos. Nas próprias mãos, então é questão de sabedoria. Hoje em Exatamente. dia, não precisa, não tem necessidade. Se a mulher for sábia mesmo. O que Paulo falou é os pontos mais difíceis, tanto para o homem e para a mulher. Paulo usou o termo ágape, que não era usado em relação ao amor do homem com a mulher. É sempre filho, né? Aquele amor fraterno. Porque na história lá do primeiro século, houve mulheres que foram repudiadas, divorciadas, só por conversar com outra divorciada. Olha, outra foi espancada só porque bebeu vinho. E vinho era uma dádiva dos homens, né? Então, olha a cultura como que era. E Paulo usou a ágape, então foi revolucionário. Porque a parte mais difícil para o homem é dedicar esse amor à sua mulher. Parece que não, é difícil para o homem se abrir, né? Ter essa parte e dedicar um amor como o amor de Cristo para a igreja. Então essa parte mais difícil. E qual que é a parte mais difícil da mulher? Mulheres, submetam-se vossos maridos como ao Senhor, né? Já viu alguém tratar Jesus como banana, né? Chamar Jesus? Não, né? Mas tem mulher que chama o marido, ô seu banana. Você é um molenga, né? Não é o modelo que Paulo falou. E também hoje em dia, por exemplo, eu fiz magistério e tudo mais, e ali a gente sempre ouvia falar muito sobre o feminismo. E hoje em dia a gente percebe que tem esse discurso de liberdade, você é livre, não se prende com nada, mas na verdade nós somos adoutrinados, né? Sim. Na escola. Por exemplo, eu lembro de uma atividade que eu fiz de filosofia, que a professora me deu uma tabelinha e onde eu tinha que marcar sim ou não lembro, na tabelinha. Aí era tipo
parabéns, você é feminista, né? Calma aí, eu não sou feminista. Eu só estou respondendo o que eu acho que é. Então, todo mundo sai da escola já acreditando nessas coisas. Infelizmente, Eu fiz pedagogia. infelizmente a escola não está mais imparcial nesse ponto, ela está... O marxismo e o feminismo, eles predominam. Uhum. E acaba saindo de lá, igual ela falou assim, a gente tem que ter muita firmeza no que acredita para não sair de lá. Exatamente. Então, tipo assim, igual ela falou. Só que nós, como profissão de religião mesmo, a gente acaba já tendo uma mentalidade diferente e não sofre isso. Então nós não sofremos isso. Para mim é normal servir o meu marido. Aliás, eu até comentei isso com elas ontem lá em casa a respeito de ser cristão é aprender a servir. Nós somos mordomos, nós nascemos para isso. E desde lá de cima, da hierarquia mais alta até lá embaixo, o sentido de tudo é isso, é aprender a servir. Então uma mulher cristã jamais tem que achar que é ruim achar uma roupa para o marido, ou uma toalha para o marido. Cada um tem sua criação em casa. Sim. Mas eu acho que é um absurdo a mulher achar que, porque eu vou ter que sair daqui para pegar tal coisa. Não, cada um tem o seu jeito dentro de casa, né? Mas nós nascemos para servir, não as mulheres. Todo mundo nasceu para servir. Exatamente. Homem como mulher. Quando você entende isso dentro da sua cabeça, não vira tudo um custo. Não é um problema, Não é né? um peso, não é uma tragédia. Exatamente. Faz com alegria, né? Não é. Quando nós aprendemos a servir, o mundo ao nosso redor se torna melhor. Exatamente. Para nós fecharmos para ir pro intervalo, Nem casa, né? qual Se que... o camarada não quer servir a esposa não quer servir o É. camarada, então Qual- melhor que... Qual que é o modelo que Jesus traz? E com a nova criação? Porque Jesus disse, no princípio não era assim. Então Jesus evoca lá o Éden. Porque no princípio tinha harmonia, tanto é que Adão ouve a sua mulher. Então, havia harmonia. E o crente, que ele é a nova criatura, ele é a nova criação em Cristo, então tem que haver essa... Não é um homem, né? Na igreja às vezes tem esse negócio, né? Teve um pastor que viu a irmã lá carpindo, daí o marido sentado na escada dizendo, por que a tua mulher? Não, a mulher tem que servir, tem que ser submissa. Então, as pessoas se utilizaram de uma interpretação equivocada para dominar. Então isso não é evangelho. A nova criatura tem harmonia. Os dois são contribuintes para uma vida melhor, um melhor casamento. Os dois têm responsabilidades, têm que viver em acordo, certo? Essa tem que ser mútuo, né?